nossas férias, então o mês de julho vai ser de estudo total, né? Então, assim, gente, eu já vi ali os questionamentos de vocês, certo? Sobre em relação ao simulado, eu vou explicar direitinho as dúvidas de vocês, certo? Agora, assim, de início, como a tia já falou, bom dia. Eu espero que vocês todos estejam bem, né? Que eu sei que está todo mundo em casa, né? Se prevenindo contra essa doença do mal, né? Mas que a gente, com a fé que a gente tem em Deus, a gente vai superar isso aí, vai passar por isso aí já já. Em breve estaremos novamente juntos na nossa sala de aula, certo? Então, para quem está entrando agora, a tia já deu bom dia, né? Está explicando. A tia falou, né, que hoje já são 29 de junho. Temos 2 dias apenas de junho, né? Hoje e amanhã, certo? Quarta-feira já inicia-se outro mês, que é o mês de julho, certo? Que tem mais um mês de aula, né? Um mês das nossas aulas online, certo? A gente ainda vai continuar com as nossas aulas online no mês de julho, certo? Iremos permanecer, tá? E assim, gente, não temos data prevista, certo? Para a volta das aulas, certo? Eu sei que tem alguém com alguma dúvida em relação a isso, né? Porque de vez em quando passa no jornal alguma coisa respectiva, né? Que está voltando aos poucos, né? Estão retomando aos poucos, mas os últimos que serão, irão voltar, né? São as aulas presenciais e os futebols, né? Que vocês já viram. Então, reforçando mais uma vez, nós não temos data prevista, certo, para a volta das aulas. Pode ser em agosto? Pode, mas também não pode. Pode ser em setembro? Pode, certo? E assim vai. A gente não vai dizer, vai ser dia tal, vai ser mês tal. Não, nós não vamos dar data fixa nem mês fixo para vocês, certo? Enquanto isso, a gente continua aqui nas nossas aulas online, certo? Em relação à preocupação de vocês com o simulado, certo? Vocês vão poder ter acesso às notas essa semana. Tia não vai dizer aqui em sala de aula, certo? Mas vocês terão acesso, né, através de um linkzinho na, no, na agenda online. Eu acho que é mais ou menos isso daí, certo? Mas não se preocupem, tá? E assim, em relação às dúvidas da segunda chamada que vocês viram lá na agenda online, certo? Não iria ter segunda chamada, certo? A gente não ia ter segunda chamada. Mas a segunda chamada não é para quem tirou nota baixa, certo? Até porque vocês não sabem e a gente não vai divulgar, tá? A segunda chamada são para aquelas pessoas, certo? Aquelas crianças que não conseguiram fazer o simulado, certo? Por quê? Porque não conseguiram entrar nos links, certo? Teve muita criança que não conseguiu fazer, teve crianças que fez o simulado e não conseguiu enviar, certo? Então, fica, aí tipo assim, é como se não tivesse feito. Então, essas crianças, certo? Irão ter a segunda chamada hoje e amanhã. Para vocês que fizeram, eu vi o Vinícius com a dúvida, né, Vinícius? Assim, para você que fez todos e enviou, certo? Não tem problema, tá bom? Não é para vocês a segunda chamada. A segunda chamada não é uma recuperação, é apenas para aquelas crianças que não conseguiram fazer, tá bom? Então não precisam se preocupar. Ai, como é que eu vou fazer a segunda chamada se eu não sei nem minha nota? Pronto. É exatamente isso aí que a tia está querendo dizer, tá bom? A segunda chamada não é para quem fez, é apenas para quem não fez. Entendido? Ok. Outra coisa que eu vi também, acho que alguém perguntou.
Eu estou esclarecendo aqui as dúvidas para vocês não ficarem com dúvidas, tá? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Pronto. O Vinícius perguntou: a tia sabe a minha nota? Não, a tia não sabe, viu? Vocês terão o acesso, tá bom? Vão poder ver, tá? A tia não sabe nota de ninguém ainda. Tia, é verdade que já está na segunda chamada? O Miguel perguntou, pronto. A segunda chamada eu já expliquei, né, para vocês. Que vai apenas para aquelas crianças que não fizeram, tá? Segunda chamada sempre é isso aí, para as crianças que não fizeram. Recuperação é para crianças que não tiraram nota boas, não ficaram acima da média, tá bom? Isso não vem ao caso. É porque eu acho que todo mundo se saiu bem, certo? Então, assim, a tia explicando isso aí, deixa eu ver outra coisa. Pronto, eu acho que só isso aí. Ah, e assim, se teve alguém aqui que não conseguiu fazer, vai fazer hoje, tá? Mas vai assistir, né, a aula normal, tá? Até 8h30, certo? Os links vão estar disponíveis a partir de 8h30 até 11 horas. Certo, digamos que, só um exemplo, tá? O Vinícius não fez, né? Deixou de fazer algumas do simulado. Pronto, quando for 8h30, ele sai da sala virtual e vai fazer o simulado que ele não fez, tá bom? Apenas para as pessoas que não fizeram. Quem fez tem aula normal, até 9h50, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, ok? Alguma dúvida vocês podem estar perguntando no chat, tá? Que a tia responde. Vamos lá. Hoje nós vamos corrigir, certo? Oi, pode falar. Ei, tia, então, praticamente do que eu entendi da tia. Assim, se eu tirasse uma nota baixa em ciências, sendo que eu fiz, aí vai ser uma recuperação, né? Não terá. Eu creio que ninguém tirou nota baixa, não, viu? A tia não tem acesso, não teve acesso. Mas, assim, em relação a isso aí, não, viu? Eu acho que ninguém tirou nota baixa, não. Eu não tive acesso, mas, né? Pronto. O Ângelo está me perguntando, porque ele entrou agora, né? A tia acabou de explicar, Ângelo, para os outros colegas, né? O que significa a segunda chamada do simulado. Pronto. Eu vou resumir o que eu falei, eu expliquei bem direitinho, viu, Ângelo? Para os meninos, aí para não perder muito tempo, a tia vai só te dizer bem direitinho. O que foi que aconteceu? Teve crianças que não conseguiram fazer, certo? O simulado na semana passada, por problemas de internet, ou porque perderam mesmo, né, o acesso, certo? Então, a segunda chamada é para essas crianças que não fizeram, tá? Teve criança que fez e não conseguiu enviar e ficou sem a nota. Então, a segunda chamada é para essas crianças que fizeram. Vocês que fizeram não tem problema nenhum, tá? É só apenas para as crianças que não conseguiram fazer o simulado, tá? Então, vamos lá. Na aula de ciências do dia 25, né, que foi a aula que eu fiz para vocês, a tia passou uma atividadezinha no caderno, né, para poder vocês fazerem, copiar e responder no caderno em casa, né? Então, vamos lá. Abram o caderno de vocês para a gente dar uma corrigida bem rápida, né, porque eu já perdi tempo explicando para vocês como é que funciona, eu sei que é dúvidas, tá? Mas a tia tinha que explicar, né, para poder vocês entenderem que eu vi a preocupação do Vinícius, tá? Então vamos lá. 1. Marque as alternativas corretas. A. Os agrotóxicos são muito perigosos. Se ingerirmos alimentos contaminados por substâncias tóxicas, podemos ter vários problemas. Certo ou errado? Certo. Vocês deverão marcar a letra A. B. Os agrotóxicos são muito importantes. Eles matam os animais que ficam no solo. Ave Maria, Jesus, né? Não, essa daí vocês não marcam. C. As queimadas deixam o solo endurecido e facilitam a erosão. Certo, essas daí também vocês marcam.
D. O homem contamina e polui o solo quando joga lixo no chão. Certíssimo. Após jogar lixo no chão, contamina solo, contamina água, contamina tudo, né? É. O desmatamento deixa o solo descoberto sem a proteção das plantas nativas. Ok? Ok. Então vocês irão marcar a C, a D e a E. Só não marca a B, tá? As outras todas vocês marcam. E na 2, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né, e registrar aqui abaixo no caderno de vocês nomes de agrotóxicos que são prejudiciais ao solo e à saúde das pessoas e dos animais. Eu recebi, peraí, tá? Imagens. Pronto, vamos lá. Vou ler aqui alguns dos que só um do que eu recebi, tá? Não vou dizer nem de quem é, não. Só o nome dos agrotóxicos. Inseticidas, né? Que combate os insetos. Organoclorodatos, muito perigoso, tá? Organofosforados, menos perigoso. Carbomatos, pouco perigosos. Herbícidas, né? Que combatem as daninhas. Paraquat, muito perigoso. Glifosate, menos perigoso. E o clorofenóxicos, pouco perigoso, certo? Aqui são alguns exemplos, tá? A tia pegou aqui da atividade de vocês, certo? Eu recebi alguns, né? Então, eu espero que a maioria tenha feito. Pronto. Hoje, nós iremos iniciar a unidade 3, certo? Que é as plantas, certo? Nós temos esse conteúdo das plantas, ele é um conteúdo bem extenso. Então, hoje a gente vai ver a página 108 e a página 109, certo? A gente vai aos poucos, né, para poder não confundir também demais a cabeça de vocês, certo? Então, assim, nós iremos na página 108 e na página 109, tá? Deixa eu ver aqui. Tia, eu botei o órgão. Foi o Ângelo. Organofosclorodato, paraquat e flor. Isso, muito bem, viu, Ângelo? É esses daí também. Existem vários, né, gente? Então, quem colocou igual ou parecido ou outros, não tem problema. O importante é ser agrotóxico, tá? Então, vamos lá. As plantas, né? Página 108, 109. As plantas é a mesma coisa que a flora, né? Gente, são também, como a tia sempre fala, seres vivos que necessitam de sol, de água, certo? Para poder sobreviver. Eu adoro, particularmente, né? Eu adoro falar de plantas, certo, gente? Porque existem milhares, milhares e milhares de plantas que são lindas. Tem aquelas né, que a gente não pode ter contato, mas tem aquelas que a gente pode ter na casa da gente, certo? E, assim, plantas, só em falar de plantas, eu já. Só o nome já é muito bonito, né? Plantas. Aí imagina as espécies, né? Então, assim, gente, plantas é um conteúdo muito bom de se trabalhar, certo? E, assim, as plantas, elas podem ter três nomes, né? Plantas, vegetais e a flora. A Tia, flora é o conjunto de todas as plantas que existem, certo? Os vegetais também e as plantas também. Então, assim, quando fala na flora do nosso município, na flora do nosso país, na flora do mundo inteiro, você já sabe que estão falando de plantas. Ou quando estamos falando de os vegetais do nosso país, os vegetais do mundo inteiro, também são plantas, certo? Plantas, o nome já diz, né? Então, assim, as plantas ou os seres vivos,
ou os vegetais, são seres vivos, né? Como a tia acabou de falar para vocês. Como todos os seres vivos, as plantas nascem, crescem, reproduzem, né? Elas são capazes de reproduzir, envelhecem e morrem. São iguais a gente. Página 108. Elas são iguais a gente, são os seres vivos. Então, elas nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Iguais a gente, seja homem ou mulher, né? Porque a gente nasce, né? A gente vai crescendo. Depois a gente reproduz, que é o que tem os nossos filhos, né? A gente envelhece e morre, tá? Então existe, como eu falei para vocês, existe uma variedade muito grande de vegetais. Ou seja, existe uma variedade muito grande de plantas, né? Então, o conjunto de todas as plantas que caracterizam uma região ou um local, ela é chamado de quê? De flora. Eu falei para vocês. A flora é o conjunto, né, de todas as plantas que caracterizam uma região ou um local, certo? As plantas, elas são seres pluricelulares. Ou seja, como assim, tia? Elas são compostas de várias células, certo? Porém, elas são diferentes dos animais. Por que, tia, isso? Porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento, certo? As plantas, elas não dependem de ninguém. Ah, e tem uma sim, que depende de outras plantas. Nós temos um exemplo de planta que espera outras plantas produzirem o alimento para ela, e só ir lá, ó, que são as plantas hospedeiras, certo? Então, as plantas, elas são capazes, gente, de produzir o seu próprio alimento, diferente dos animais, né? Os animais, eles não são capazes de produzir os próprios alimentos. Muitos deles esperam as pessoas dar, né? Outros caçam para poder conseguir se alimentar, certo? Mas as plantas, elas produzem, certo? Os próprios alimentos. Como assim, tia? A partir da fotossíntese. A fotossíntese, ela, deixa eu ver aqui como é que eu posso dizer para vocês. Ela renova o ar, certo? A fotossíntese, ela renova o ar, retira do ambiente o gás carbônico e devolve ao ambiente o gás oxigênio. A partir daí, é feita a liberação do alimento para as plantas, certo? Então, as plantas, elas podem produzir o seu próprio alimento, certo? Através da fotossíntese, que é o ar, né? Que é o gás carbônico, e devolve o gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, certo? Gente, página 108, a tia já falou. Então, assim, para realizá-lo, o que é que a planta precisa, certo? Para realizar, né, o seu alimento, ela precisa de água, certo? Claro, todos nós precisamos de água, né? Ela precisa de água, ela precisa de gás carbônico e de quê? O principal, da luz solar, ou seja, do sol, certo? Ela precisa da luz do sol. Sem a luz do sol, é inevitável, né? Durante a fabricação de seu alimento, a planta ela produz o quê? O gás oxigênio, certo? E é liberado no meio ambiente. Ou seja, o gás que elas respiram também é o gás que a gente respira. As plantas, elas são, como eu falei para vocês, já iguais a gente, seres vivos, certo? Então, quando eu falei para vocês que a fotossíntese ela renova o ar, né? Porque ela retira daquele ambiente, certo, o gás carbônico e devolve ao ambiente o gás oxigênio, certo? Aqui nessa imagenzinha que tem no livro de vocês, na página 108, nós temos aí bem direitinho como é o funcionamento. Vamos lá. Lá embaixo nós temos o número 1. Acompanhem comigo. Os sais minerais e a água, que é o H2O, a gente já viu, né, sobre isso aí, o H2O é a fórmula molecular da água, certo, gente? Então, elas entram nas plantas pela raiz,
certo? Elas entram nas plantas pela raiz e são levadas pelo caule até as folhas. Esse é o primeiro processo. Segundo processo, como é que acontece? A planta, o que é que acontece? Ela absorve o gás carbônico, né, que é o CO2, certo? Porque o gás carbônico ele tem uma molécula de carbono, certo? E duas de oxigênio, que são do ar, né? Elas absorvem o gás carbônico do ar, né, certo? Aquela planta. Terceiro passo é o quê? Na presença da luz, né, do sol, ou seja, na presença do sol, ocorre a fotossíntese. A tia quer dizer que a fotossíntese só ocorre com a luz solar? Com certeza. Ele precisa da luz solar para poder fazer esse processo. E o último resultado, certo? O último processo é o quê? É o resultado desse processo, que é o quê? A formação de um tipo de açúcar, que é a glicose, que é o alimento dos vegetais, além do oxigênio. Pronto. Processo 1, 2, 3 e 4, que chega no resultado, certo? Da formação da glicose, que é o tipo de açúcar, o alimento das plantas, certo? Esse processo aí que é feito, tá? Na página 109, nós temos aí as divisões, né, das partes das plantas, né, que as plantas, elas se dividem em partes, certo? Cada parte tem a sua função, né, porque se ela é dividida em 5 partes, as 5 partes não podem fazer a mesma função. Cada uma tem uma função diferente, certo? Vamos ver. Ele começa pelas flores, certo? As flores, elas são responsáveis, né, por guardar as células masculinas e as células femininas da planta, certo? Então, elas guardam esses dois tipos de célula, a feminina e a masculina. Quando perfeitamente estruturadas, né, os agentes da natureza, eles conseguem depositar o pólen, certo, no estigma. Então, os agentes da natureza, eles botam lá na parte feminina da planta, né, o pólen, certo? Fecundando o óvulo e os ovários, certo? Quando uma planta dá a flor, ou seja, quando ela abre uma florzinha, ela está na sua fase mais crítica, certo, gente? Por quê? Porque ela direciona toda a energia para essa atividade. É a mesma coisa de quando uma mulher vai ter neném, certo? Ela está gastando todas as suas energias ali para ter o neném. Do mesmo jeito é a planta, certo? A planta, quando ela dá uma florzinha, é como se ela estivesse dando um fruto, certo? Ela está dando uma flor, ela está dando um de seus filhos, certo? Então, ali, ela está gastando muita energia, certo? E ela está na fase mais crítica. Tipo assim, qualquer coisinha pode matar, certo? Então, quando aquela plantinha, ela dá uma flor, você tem que ter todo o cuidado com ela, certo? Segunda parte são os frutos, né? Que é aquela parte que a gente gosta, a gente não acha bom, né? Eu, pelo menos aqui na casa da minha vizinha, tem uma mangueira e eu fico esperando quando as mangas vão sair. É. Do outro lado tem uma goiabeira, tem um coqueiro, então eu fico lá pastorando sair para me pegar, certo? Então, assim, os frutos, eles são responsáveis, né, por proteger a semente. Vocês já observaram a manga? Pronto, eu citei a manga. A manga, ela tem uma semente dentro, né? Um caroço. A goiaba, ela tem vários carocinhos dentro, várias sementes, né? Então, assim, os frutos, aquela parte que fica por fora, eles protegem, né, a semente durante o desenvolvimento, né? A semente, ela é responsável pelas funções de reprodução e dispersão, pois é a partir dela que novas plantas da mesma espécie são geradas. Eu acho que vocês já até observaram, né? Quando a gente pega um caroço, uma sementezinha de qualquer fruto que a gente coloca para adubar, o que é que acontece? Né? Ele ali ele vai dar uma nova planta, de acordo com o crescimento, né, saudável, ele vai dar novos frutos, certo? As folhas. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, que foi o processo que a gente falou de alimentação das plantas. Por meio da captação da luz do sol, né, da luz solar, necessária a produção do seu próprio alimento, certo? Então, ela só produz o seu alimento se tiver luz solar para poder fazer o processo da fotossíntese. As folhas, tá, gente?
pela respiração e transpiração, funções primordiais, né, de um ser vivo do reino vegetal, certo? Então, as folhas, elas que são responsáveis, né, pela fotossíntese, certo? Da produção do alimento. O caule, certo? O caule, gente, ele é responsável pela sustentação da planta. Eu acho que vocês já até observaram, né? Toda planta tem que ter um caulezinho, nem que seja um galinho, né? Então, o caule, ele é o responsável por sustentar a planta. As árvores têm um caule imenso e uma planta, né, enorme. Então, aquela caule é o que sustenta aquela planta, certo? Então, assim, ele é responsável, né, pela sustentação da planta e pela condução das substâncias que devem ser levadas para todo o vegetal, né? Que é incluindo as seivas, que são os alimentos da planta, certo? O caule, gente, é o que fica enraizado no solo. Então, ele é o responsável por levar toda a nutrição para as plantas, certo? E por fim, nós temos a raiz, que é aquela que a gente mal consegue ver porque ela fica abaixo do solo, né? Ela fica no caule, abaixo, né, do solo, certo? Que é o que onde fica mais protegida ainda e é o que sustenta tudo mais ainda, né? Então a raiz ela é responsável pela fixação e alimentação da planta, certo? Ela, se uma raiz estiver bem fixa, aquela planta também está fixa, certo? Uma vez que ela é responsável pela absorção dos sais minerais e da água necessários à sua nutrição. Por quê? Porque é através da raiz que ela libera, né, para o caule e as plantas os sais minerais e os nutrientes necessários para a sobrevivência dela, certo? Ela funciona também como despensa, né? Como assim, tia? A gente não tem uma despensa na casa da gente que a gente guarda os alimentos, né? Pronto, então a raiz ela é a despensa das plantas, por quê? Porque ela reserva os nutrientes, certo? As raízes elas podem ser subterrâneas. Como assim, tia? Sob o solo, certo? Subterrâneas. Aquáticas, né? Que são submersas na água, ou as aéreas, nem na terra e nem dentro da água, certo? Existem vários tipos de plantas, né? Como eu falei para vocês, nós temos as plantas terrestres, aquáticas e aéreas, certo? As aéreas, as aéreas são aquelas que vivem no ar? Não, isso não quer dizer que seja assim, certo? Mas mais na frente a gente vai ver tudo isso aí. Eu não vou misturar assunto, não vou complicar agora para vocês, não, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, né? As plantas elas têm as suas partes. Vocês viram aqui na leitura que a gente fez que cada parte dessa tem a sua função diferente. Uma absorve nutrientes, né? A outra produz, certo? Então, cada partezinha das plantas ela tem um significado diferente e ela tem uma função diferente, certo, gente? Para a sobrevivência das plantas, certo? Então, assim, nós vimos essa parte aqui hoje, né, das plantas, que são as partes das plantas, né, e como a fotossíntese é elaborada, certo? Na próxima aula, a gente vai ver sobre a nutrição das plantas. Aí a gente vai ver os produtores, aí é onde a gente vai ver as plantas aquáticas, terrestres, certo? Que é no próximo conteúdo, tá? E assim, a atividade de hoje é no caderno, tá? Eu vou passar para vocês, tá bom? E eu quero. Ai, tia, tá passando muita atividade no caderno também, porque não tem necessidade de estar também só passando a atividade do livro. É legal? É, mas vocês também precisam estar fazendo pesquisas. Eu já falei sobre isso. Quando a gente faz pesquisas, a gente está lendo, certo? Porque quando eu passo uma pesquisa para vocês fazerem, vocês vão ter que ler para poder copiar, certo? Então, esse é o meu intuito, de vocês lerem e copiarem, certo? Atividade aqui no livro? Tem sim, mas a gente precisa, né, se aprofundar mais ainda no que a gente está vendo. E esse conteúdo das plantas, ele é um pouco extenso, tá? Mas é muito bom. Então, eu irei passar a atividadezinha no caderno. Não são atividades grandes, tá? Para vocês fazerem, mas eu quero receber todas, porque eu gosto de ler, certo? Eu leio todas. E se tiver ficado alguma dúvida, né, vocês podem estar pesquisando, podem ler novamente o conteúdo, certo? Que quando for na próxima aula, no caso na quinta-feira, a gente vai ver um novo conteúdo e vai revisando um pouquinho, né, sobre o que a gente já viu, tá bom? Então, ó,
Eu vou colocar a atividadezinha no caderno, lá no Google Sala de Aula. Como sempre, vocês copiam e respondem no caderno, tá bom? Então, ó, tchau. Até a próxima aula, tá? Beijo. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau. O tanto de coisa que tem no chat. Caraca, velho. Que é isso, Jesus? Eu mando mais, duvido. Bora nessa. Gente, põe mensagem no chat. Eu vi disso. A professora ainda não viu, não. É